Nós vamos iniciar a nossa programação de hoje falando de um atendimento em que as equipes do Corpo de Bombeiros, também as demais autoridades estão prestando em Paranaguá, onde houve na noite de domingo ainda o vazamento de nafta. Então, após mais de 43 horas do início do vazamento, ainda não se sabe, né? Muitas informações, o local que deu origem, enfim, e o grupo de técnicos do Porto de Paranaguá e oficiais aí do Corpo de Bombeiros estão tentando identificar esses danos no duto subterrâneo para adotarem, sim, medidas corretivas. Tanto que esse vazamento dessa nafta trouxe uma preocupação, está preocupando as autoridades, principalmente os moradores aí de Paranaguá, próximos a esse local do vazamento. E para isso, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Major Frasato, ele que é comandante do Corpo de Bombeiros do nosso litoral do Paraná, também está acompanhando essa situação com toda a sua equipe. Major, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Jornal do Litorânea, um espaço aberto importante nesse momento, né, até para esclarecer, porque está também gerando preocupação, né, porque muitas pessoas vão a Paranaguá e ficam se questionando, né, que produto é esse, como que está esse trabalho. Bom dia, como que está essa apuração desse produto, desse incidente, desde a noite de domingo? Joelson, a toda a equipe, muito bom dia, aos ouvintes. É um prazer estar aqui, a gente sempre volta esse momento, essa oportunidade de repassar algumas informações importantes. Então, no domingo nós fomos acionados por volta das 20 horas e até então os trabalhos eles continuam na fase de contenção desse produto, de controle, da minimização dos riscos. E há ainda uma área grande de isolamento nesse local. Nós isolamos em torno de um raio de aproximadamente 300 metros, mas esse produto está contido. Então, para a população, né, que visita Paranaguá ou que vai a Paranaguá, a parte de área que a gente chama de área quente de risco, ela está totalmente isolada. Algumas, desde quando nós chegamos, né, nós tentamos logicamente entender aquele contexto, aquela situação, e nós encontramos uma grande quantidade de líquido inflamável extravasando de um duto, né, que liga as embarcações, né, que chegam ao Porto de Paranaguá, os navios, ao terminal de granéis líquidos, até a empresa Terim. Então há um conjunto de dutos nesse terminal. No entanto, somente um deles dessa empresa que houve provavelmente algum rompimento em algum ponto que eles identificaram somente ontem. No entanto, a gente ainda não tem as informações relativas à quantidade de líquido extravasado. É uma quantidade razoável, saiu do navio em torno de 400 toneladas e nós estamos buscando essa informação da quantidade de líquidos que entrou nesse reservatório da empresa. É um duto que tem uma extensão de aproximadamente 1.800 metros e provavelmente esse ponto de rompimento está a mais ou menos entre 800 e 1.400 metros do ponto inicial da onde saiu da embarcação. Então todo esse líquido desse comprimento ainda está na tubulação. Imediatamente, quando isso ocorreu na noite de domingo, interromperam-se as operações desse terminal, de todas as empresas que carregam ou descarregam granéis líquidos nesse terminal em Paranaguá. Nós ficamos em torno aí, ontem de manhã, as operações foram retomadas com embarcações, a partir do momento que a gente identificou que não havia risco para as demais operações das demais empresas, elas foram retomadas. Ontem de manhã também nós evoluímos em relação às operações das empresas que estão em torno desse ponto. Então a Cataline, a Transpetros, elas voltaram a operar de forma controlada, com entrada controlada de veículos, de carros pesados, né, para carga e descarga nesses terminais. Nesse extravasamento, no domingo, né, nós chegamos lá, como havia um volume muito grande, né, nós controlamos o risco principal, que é desse produto, que é de explosão. Então há um risco de explosão muito grande, havia, né, um risco de explosão muito grande, e como ele é volátil, ele evapora muito facilmente, né, muito rápido. Havia um risco de toxicidade para as pessoas que estavam trabalhando também naquele ambiente. Logicamente que as operações elas ocorrem de forma bastante cuidadosa, é um trabalho que perdura ao longo do tempo,
porque, só voltando um pouquinho, esse líquido, a partir do momento que ele extravasou, ele estava num ponto subterrâneo, ele foi vazando, encontrou a superfície da rua, ultrapassou, foi por cima da rua e encontrou algumas linhas terminais, né, de água de esgoto. Ela foi para a rede de esgoto e continuou por cima da rua e encontrou alguns bueiros. Então foi para a rede pluvial, né? Nós temos duas redes ali prejudicadas, que é a de esgoto e a rede pluvial. A rede de esgoto, ela passa próximo a algumas residências, em torno de 6 residências. Essas residências, elas foram também totalmente isoladas, as pessoas foram retiradas, foram para casas de parentes. E a rede pluvial, ela é um terminal adutor da empresa Transpetro. Então nós também, naquele momento, definimos que seria melhor parar as operações da empresa. Quando ela vai para a rede pluvial, ela encontra uma cisterna, um reservatório. Esse reservatório, ele tem acesso para o mar. Então, num primeiro momento, estava aberto esse reservatório. Então, provavelmente alguma parte desse líquido ele extravasou para a Bahia, mas no momento seguinte ele foi fechado, e esse líquido que acabava indo para esse reservatório, ele ia sendo esgotado, né, retirado a vácuo, com aqueles caminhões a vácuo, para a gente dar o destino correto a esse produto. O que foi para o esgoto, nós fizemos da mesma forma, esgotamos toda essa rede de esgoto. No entanto, o solo está bastante encharcado, então há ainda um residual desse produto no solo, e ainda um caminhamento desse produto, um escoamento desse produto para essa rede de esgoto. O trabalho que nós temos hoje lá, né, para retomar de forma progressiva essas operações, contenção desse limite de explosividade. Então, de hora em hora, nós estamos percorrendo todos os pontos, os riscos principais, né, todos os riscos, todos os locais de riscos identificados, nós estamos percorrendo com 2 ou 3 equipes, de forma redundante, fazendo o mesmo processo de medição do nível de explosividade, de avaliação se há produtos tóxicos naquele ambiente, e a gente vai avaliando isso para realmente estabelecer as ações a serem tomadas. De forma geral, assim, o que está sendo feito é conter esse produto, esse vapor tóxico e extremamente inflamável, com a espuma química. A partir desse momento, a gente retira o residual que tem nessas bocas de lobo, nessa linha pluvial, e aí lava ela com hidrojato e retira esse líquido novamente. E aí, com isso, nós temos um fator que acaba mexendo nessa atmosfera, que por vezes está estabilizada, né? Então ela estabiliza, a gente coloca a espuma, estabiliza, acaba a inflamabilidade. No entanto, ainda há vapores. Esses vapores são ventilados, a gente retira o líquido, mexe na atmosfera de novo, mexe no líquido, esse líquido volta a emitir vapores, aumenta a inflamabilidade, e aí esse processo ele vai se repetindo de tempos em tempos. É um processo demorado, a gente percebe que na atmosfera, né, não há uma toxicidade desse produto, ele só está nesses ambientes subterrâneos, né, nessas galerias, e com isso é um fator positivo que a gente consegue trabalhar melhor nesses ambientes e controlar ele. Nós não temos ainda um tempo para que essas pessoas possam voltar ao ambiente. No entanto, gradativamente, à medida que a gente progride no tempo e a gente faz essas medidas de hora em hora, a gente percebe que o nível de inflamabilidade, de toxicidade, ele vai diminuindo. Por vezes aumenta ou diminui, mas no entanto a linha de tendência desses fatores, desse risco, é diminuição. Nós temos as empresas trabalhando também em prol disso, né? Nós acionamos a Polícia Federal, a Capitania dos Portos de Paranaguá, o Plano de Auxílio Mútuo de Paranaguá, os portos de Paranaguá, então Transpetro, Cataline, Terim, CBL, então as empresas em torno estão todas envolvidas nesse processo. O próprio Porto de Paranaguá também está demandando os recursos que eles têm para que a gente possa resolver isso quanto antes. É um processo, como eu falei, trabalhoso. Isso gera um custo para todo mundo. Ninguém quer isso. Então as instituições, né, as empresas ali estão envolvidas para que a gente possa de forma mais rápida possível retomar a normalidade naquela localidade.
Não se sabe ainda exatamente se esse líquido chegou na Bahia, como ele é muito volátil, ao longo desse caminho, desse extravasamento, ele foi tornando isso em vapor, né? Foi indo para a atmosfera. No entanto, nós tivemos alguma observação de que no momento que houve o vazamento, os peixes ficaram de forma ali bem... assim, bem, não estavam tranquilos, né? Estavam muito revoltos naquele momento. A gente acredita que é pela falta de oxigenação na água, então ficaram bem revoltos. Nós fizemos uma coleta através do IAT, do líquido, da água, dessa saída do esgoto da rede pluvial para a Bahia, para ver se realmente há uma contaminação, o que nós temos ali em relação a isso. No entanto, essa investigação e esse retorno do laboratório a gente demora muito, porque aqui nós não temos esse laboratório para avaliar esse tipo de produto, tem que mandar para São Paulo, então há uma demora em relação a isso. A própria APA também coletou algum resíduo lá para a gente avaliar se realmente há derivado de nafta na Bahia, então nós estamos nesse aguardo, mas é um processo investigativo em relação a isso. A questão emergencial, ela está controlada, no entanto é um trabalho que ele persiste justamente porque nós temos que ter a certeza que quando a gente sair do local que não há risco nenhum. Então, assim, dizer que não há risco, mas o risco é controlado, nós estamos monitorando isso e a tendência é que tanto o risco tóxico quanto o risco de inflamabilidade ele vai diminuindo ao longo dos momentos que a gente vai fazendo esse monitoramento, esse controle, essa retirada desse residual que ainda está naquele ambiente. Mas, de qualquer forma, desarmaram uma grande bomba. Isso poderia ter acontecido uma tragédia, né? Nós tivemos grandes exemplos em relação à nafta, né? A nafta é um derivado do petróleo e ele é utilizado para solvente de tinta, solvente de borracha, então é um gás, é um líquido mais leve do que a água. Então ele tende a ficar na superfície e quando ele fica na superfície, na temperatura atmosférica, ele tem uma facilidade muito grande de se desprender, de se transformar em vapor. E aí, logicamente, apesar de que o vapor, né, da nafta ele é mais pesado do que o ar atmosférico, ele fica embaixo, né? Ele pode encontrar a qualquer momento um ponto de ignição e essa era a nossa preocupação, de isolar ali, de parar todas as operações que estavam ocorrendo no porto para que ele não pudesse encontrar nenhum ponto de calor, um ponto de ignição e viesse a gerar ou se inflamar ou explodir, né, quando a gente fala em ambiente confinado. Nesse trabalho que está sendo realizado, mais ou menos ao redor, quantas pessoas, quantas famílias ou comércios foram afetadas com esse vazamento? Ali é uma área de concentração de empresas, então nós não deveríamos ter casas naquele ambiente, mas nós retiramos ali 18 pessoas de 6 residências. Então não era para ter isso, né? Era só para ser uma área industrial, uma área de empresa, ali há grande tráfego de produtos perigosos, é uma área de alto risco. Mas nós temos essa quantidade e nós temos as empresas, basicamente a Petrobras, a Transpetro e a Catalina e a Terim são as empresas, e a CBL são as empresas que nesse momento, né, de alguma forma sofreram um impacto, além daquelas que operavam, né, que a Alcos do Paraná, por exemplo, operava esses terminais também, que nesse período passou a ser suspensa essas operações. Então nós temos uma reação em cadeia também, né? Nós estamos falando só naquele ambiente diretamente envolvido, mas nós temos uma cadeia, a retaguarda, que também foi prejudicado por isso. Porque pode também dar um reflexo mais à frente para outras empresas onde esse produto pode estar passando ou já onde já chegou. Nós temos um reflexo, a questão econômica, né? Quando se para um terminal a granel líquido num porto tão importante como é o Porto de Paranaguá, o reflexo é bastante grande na questão econômica. Mas a gente está caminhando para que isso seja resolvido o mais rápido possível, né? Nós temos tido lá uma integração bastante grande entre todas as instituições. O passo de investigação é um passo seguinte, né? A promotoria de meio ambiente esteve conosco lá ontem para realmente entender todo esse processo, e isso é bastante importante para visualizar, porque a gente falando aqui às vezes você não consegue contextualizar tudo aquilo que você visualiza lá. Então a gente levou a promotora lá justamente para ela entender o que houve. Não se sabe o motivo ainda desse rompimento, isso deve ser investigado, e a gente está nessa busca das informações do que realmente vazou, né? Mas a preocupação primordial nesse momento é acabar com esse risco com que nós temos lá
para que as pessoas voltem e as empresas também voltem à sua normalidade. E quando se trata de Porto de Paranaguá, os prejuízos são enormes, porque ali gira muita coisa, muita mercadoria, a economia é afetadíssima na hora. Sim. Uma hora de parada é uma loucura. É um transtorno gigante, né? O alto volume, alta capacidade de importação e exportação do porto, todas aquelas empresas retroportuárias, né? Que envolve ali a quantidade de funcionários, empregados, né? Todo o transporte que chega até Paranaguá, as empresas captam isso no interior para vir para os silos, né, para essa área de compartimentação, essa área de armazenamento. Então nós temos um envolvimento, fora o envolvimento externo, que essa carga demora para chegar lá fora, há um prejuízo externo também em relação a isso. Então realmente, se a gente for dimensionar, acredito que seja um prejuízo bastante volumoso, né? Major, uma curiosidade, nesses desastres, qual é a função do bombeiro? No caso, vocês estão ali na função de garantir a vida, da segurança, e tem aí a parte da investigação, já vocês passam para a polícia. Eu pergunto porque o bombeiro, então, o senhor comentou sobre estamos tentando saber aonde aconteceu e por que aconteceu, né? Essa questão de investigação e depois as multas, até mesmo a investigação no navio e nesses dutos que estavam ali, já é parte da polícia. Como que funciona na parte de produtos tóxicos o Corpo de Bombeiro? Qual a função de vocês? Então, a gente tem uma grande função na questão, primeiro, patrimônio à vida, proteção ao patrimônio, à vida, ao meio ambiente. São 3 missões maiores do Corpo de Bombeiros, além daquelas atribuições e competências que estão hoje escritas, o que nós devemos fazer, né? Que são os atendimentos pré-hospitalares, a busca e salvamento, prevenção e salvamento aquático, busca e salvamento e as questões de defesa civil. Quando a gente fala em acidente, né, geralmente o atendimento emergencial nesse tipo de ocorrência, a atribuição, logicamente, em relação ao poder público, acaba vindo ao Corpo de Bombeiros. Então, no controle, no combate, né, na questão emergencial, acaba sendo o Corpo de Bombeiros. Nós temos uma questão que o Corpo de Bombeiros, ele, através, né, da Defesa Civil, né, da sua responsabilidade da Defesa Civil, congregar os demais órgãos, reunir os demais órgãos e determinar as suas competências, buscar recurso que for necessário, determinar o que for importante para aquela emergência e, logicamente, estabelecer as linhas de ações que devem ser tomadas para que a gente tenha a normalidade daquele local. Então, isso, na verdade, é a nossa competência de forma emergencial. No entanto, como se trata há um provável... logicamente que precisa saber o que houve, né? Isso deve ser retomado através de um inquérito. Como se trata muitas vezes de um residual de crime ambiental, né? Não estou falando que vai haver crime ambiental, mas se dá muito em relação aos danos ambientais. Quando a gente fala em danos ambientais, isso remete ao Poder Federal, de competência da Justiça Federal. Então, a Polícia Federal está envolvida nesse processo, porque da mesma forma que a gente tem a Polícia Civil que investiga os inquéritos policiais de crimes envolvidos ali que não sejam os federais, de justiça comum, a gente tem a Polícia Federal que deve investigar esses crimes federais e aí a Justiça Federal envolvida também nesse processo para julgar e analisar os fatos ali, enfim, esse inquérito que deve chegar a eles. Novamente, não estou dizendo que houve nenhum tipo de crime, né? Nesse momento a gente realmente não sabe isso, mas houve alguns danos. Esses danos, eles têm impacto ambiental, né? Tem impacto para as pessoas que estão ali, tem impacto econômico para as empresas, e isso provavelmente deve ser investigado, deve ser quantificado, né? A gente deve chegar num parâmetro para realmente saber obter todas essas informações. Como eu falei, nesse momento a gente precisa dar tranquilidade para aquelas empresas e aquelas pessoas que moram naquele ambiente para que elas voltem à sua vida normal. Nós acompanhamos algumas imagens que chegaram para nós, Major, dos produtos que vocês estão utilizando, né, nessa ocorrência. Como que as equipes de vocês hoje estão estruturadas, né, não somente o Corpo de Bombeiros, mas também a equipe portuária tem uma estrutura para um eventual acidente ou incidente maior
se caso houvesse uma explosão, um agravante nesse vazamento? O Porto de Paranaguá é um dos, vou dizer assim, que eu conheço alguns, né? Mas não conheço todos. Mas ele tem uma estrutura de atendimento à emergência bastante organizada. Então, nós temos feito, inclusive, simulados ao longo do ano, e principalmente envolvendo produtos perigosos, né? Porque é um dos maiores riscos que nós temos lá em Paranaguá, rotineiramente. Então, nós iniciamos o ano passado, nós temos aí 52 empresas em torno de Paranaguá que faz parte do plano de auxílio mútuo. Então, quando acontece uma emergência com qualquer dessas empresas, né, ou qualquer outra empresa, né, são poucas empresas que não fazem parte desse plano de auxílio mútuo. Então, quando acontece um acidente, todas as demais empresas que estão envolvidas, que têm a responsabilidade de manter os seus recursos para combate das emergências daqueles produtos que ela manipula, então todas as empresas têm essa responsabilidade de manter o sistema de combate incêndio, de controle de gases tóxicos, tudo aquilo que ela manipula, ela tem a obrigação de manter, logicamente, esses recursos para, se houver algum tipo de acidente, de incidente de emergência, ela controlar. No entanto, nem isso, às vezes isso foge um pouco a capacidade da empresa como ocorreu um extravasamento extremamente grande, alguns danos que envolvem não só a empresa, mas está para fora da empresa, que isso vai para outras empresas, né, ao seu entorno, e gera danos ao redor. Então, esse plano de auxílio mútuo, ele envolve todas essas empresas para que, havendo um extrapolamento da capacidade daquela empresa, que é responsável para conter aquele dano que ela gerou, as outras empresas possam, de alguma forma, atuar. E aí o Corpo de Bombeiros, como geralmente é a primeira instituição pública a chegar no local, né, ele também tem essa atribuição de solicitar junto ao plano de auxílio mútuo para que as outras empresas venham e auxiliem no controle dessa emergência. Então, assim, nós temos bastante recursos lá, nós utilizamos uma grande quantidade de líquido gerador de espuma, né? Nós temos também, de forma emergencial, no primeiro atendimento a gente consegue atender isso. Então, aquilo que a gente tem levantado de risco em Paranaguá, nós temos fiscalizado, nós temos cobrado isso da empresa, a gente tem feito simulados, mas ainda assim a gente vê algumas dificuldades, vê algumas coisas a serem melhoradas, e esse é um caminho que a gente deve percorrer. Aquilo que a gente precisa ser melhorado, aquilo que a gente fez e não era necessário, aquilo que a gente precisa buscar de recursos, investimentos do Estado, por vezes, nem sempre são satisfatórios, né, naquilo que a gente tem. No entanto, esse atendimento inicial, que precisa de um start, precisa a gente chegar lá e identificar o que é. Precisa fazer aquele primeiro combate, o Corpo de Bombeiros conseguiu fazer. Que ótimo. E qual a linha de trabalho, de sequência, a partir de hoje também, acerca dessa ocorrência? Então, nós temos agora, eu devo estar indo para lá, tem uma reunião agora cedo com eles. A gente vai avaliar os trabalhos, eles são ininterruptos. Então, a gente vai avaliar o que foi feito ontem, o que foi feito no período noturno, para estabelecer essas ações que devem ser seguidas. Essas ações devem permanecer na retirada desse produto, na ventilação daquele ambiente, para que esses vapores possam circular na atmosfera de forma mais livre e diminuir essa toxicidade e essa inflamabilidade desse produto. Então, esse deve ser o trabalho. Eu acredito que eles devem arrumar o quanto antes esse rompimento do líquido. Eles devem injetar um produto nessa tubulação para que o que nós temos nessa tubulação possa retornar para o navio, para a gente tirar também esse risco que é mínimo, mas ele existe nessa tubulação. E a partir do momento a gente deve ter esse trabalho de tempo, de que esse líquido possa volatilizar, e a gente pode, se ele tiver líquido, a gente possa também retirar ele desse ambiente. Então é um trabalho um pouco demorado, sempre monitorando de tempos em tempos essa inflamabilidade, controlando esse risco e retirando esse líquido daquele ambiente, ou por ventilação, por volatilidade, ou através da sucção. Major Frasato, muito obrigado, né, por atender aí o nosso pedido também, de estar ao vivo com a gente no nosso Jornal do Litorâneo dessa quarta-feira, e estamos sempre à disposição, né, qualquer novidade sobre esse assunto também, estamos aí com os microfones abertos, a nossa programação a vocês. Mais uma vez, eu que agradeço, a satisfação nossa é grande, é uma alegria estar aqui com vocês, a gente passando essas informações. Logicamente que a gente queria estar aqui numa situação de maior tranquilidade, né, de prover isso a gente deve caminhar de assuntos de prevenção,
prevenção, né, para que a gente possa minimizar esses incidentes, mas aqui a gente também tem que expor a população, esclarecer as informações do que realmente está ocorrendo. Muito obrigado, parabéns para todos vocês e continuamos à disposição.